Olá, boa noite. Eu sou Rosiane Kennedy e a partir deste momento você confere com a gente as notícias que circularam nos corredores do poder. E sem sombra de dúvidas, o principal tema do dia é a aprovação em segundo turno da PEC do teto de gastos. Uma vitória do governo Michel Temer, que conseguiu agora concluir a votação da principal matéria do ajuste fiscal enviada para o Congresso. E é já diretamente neste assunto que a gente vai começar o jornal. Eu lembro a você que a gente tem os corredores do poder todos os dias, bastidores e as notícias, e você acompanha com a gente na TV Brasil e na Rádio Nacional. A gente já começa conversando com Mariana Jungmann, que está aqui ao meu lado, e você sabe que ela está conosco todos os dias, é nossa repórter de Congresso, para falar sobre a aprovação da PEC do teto de gastos. O que muda e como é que foi o resultado? Boa noite, Mariana. Boa noite, Rosiane. A PEC foi aprovada agora há pouco mais cedo aqui no Senado, por 53 votos favoráveis e 16 contrários. O número de votos favoráveis é um pouco menor do que o governo obteve na primeira votação, quando foram 61 votos favoráveis, mas isso não significa que esses votos tenham migrado para a oposição. Eles são de senadores que não compareceram hoje para a votação. Por isso, o líder do governo, o senador Romero Jucá, admitiu que eles ganharam nos pênaltis. Foi um termo que ele usou, porque eram necessários 49 votos, eles tiveram 53, a votação foi um pouco apertada, mas para Jucá, a maior derrota do governo teria sido não votar a PEC hoje. Com isso, Rosiane Kennedy, a PEC segue agora para promulgação, foi aprovada em segundo turno, ela deve ser promulgada na quinta-feira, às 15h, e aí o orçamento do próximo ano já deve ser formulado de acordo com as regras dessa PEC do teto de gastos, que estabelece que pelos próximos 20 anos o governo só poderá gastar o que gastou no ano anterior corrigido pela inflação. Então, no ano que vem, só vai poder gastar o que gastou neste ano corrigido pela inflação. A PEC prevê que em 10 anos essa regra possa ser revista e, se for necessário, ela continua. Entre os senadores da base governista já se tinha o entendimento de que é bastante rigoroso o texto da PEC, mas que ele era necessário para que o governo ganhe fôlego econômico para tentar sair aí dessa crise tão profunda, para que o país ganhe fôlego econômico. E hoje a senadora Ana Amélia Lemos fez um discurso bastante franco no plenário do Senado, em que ela expressou mais ou menos esse sentimento. Vamos ouvir o que disse a senadora Ana Amélia. E quando falam aqui que tem que fazer mais investimento, eu pergunto, fazer mais investimento com que dinheiro? Com que receita? Se o Rio não paga a folha de pagamento dos funcionários, se Minas não paga a folha dos funcionários, se o Rio Grande não paga a folha dos funcionários, com que dinheiro fazer mais investimento? Vamos cair na real. O país quebrou e nós precisamos, com essa PEC, começar a pensar na reorganização das contas públicas desse país que foi quebrado nos últimos 13 anos de administração. Mariana, como uma regra de administração doméstica, você não pode gastar mais do que você tem, é o que a senadora Ana Amélia destacou na tribuna do plenário do Senado Federal. Agora, a oposição... O governo fez, Rosiane, como se orienta a dona de casa a fazer. Se você está endividado, quebre o cartão de crédito. Foi mais ou menos isso que o governo corte fez. E pare de gastar além do que pode. E aí a oposição sofreu essa derrota. Como é que foi a reação da oposição depois desta derrota agora? Agora, a primeira grande derrota, de fato, por ser uma conclusão, né, da PEC. Rosiane, a oposição sabia que não tinha número para vencer a PEC e eles até tentaram aprovar algumas emendas em plenário, também foram rejeitadas essas emendas e aí partiram para um segundo plano, vamos dizer assim, para uma nova bandeira, que é pedir a renúncia. Né? Obrigada. Pedir a renúncia do presidente Michel Temer. A gente lembra que se porventura o presidente Michel Temer não continuar no cargo a partir do próximo ano, seria necessário eleições indiretas pela Câmara dos Deputados. Daí porque a oposição resolveu insistir na tese de que ele deveria renunciar para que houvesse eleições diretas ainda este ano. Vamos ouvir o que disse o líder do PT, o senador Humberto Costa. Estamos defendendo a renúncia do presidente Temer o mais rapidamente possível.
por perda de legitimidade, por perda das condições políticas para continuar governando e demandando eleições diretas o mais rapidamente possível para presidente da República. E aí, o que chamou a atenção hoje foi uma reação, na verdade, né, Mariana, dentro da base aliada, porque o senador Ronaldo Caiado, que é líder do Democratas, fez um discurso cedo, chamou a imprensa para falar, também defendendo eleições diretas, eleições gerais. Vamos ouvir o que disse Ronaldo Caiado. Ninguém governa sem apoio popular, tá? E nesta hora nós não podemos ter medo, tá certo? De uma antecipação do processo eleitoral, de maneira alguma. Como você vê com muita frequência no parlamentarismo. Muita frequência, caiu o governo, caiu o Congresso, novas eleições. Ah, mas nós estamos no presidencialismo. Sim, nós estamos no presidencialismo e precisamos manter o processo democrático. Agora, Ronaldo Caiado fez questão de ressaltar também que essa é uma posição pessoal, até porque ele realmente ficou com um discurso isolado dentro do próprio partido, Democratas, que fez questão aí de ressaltar também que era uma opinião pessoal, e ele fica isolado também dentro da base aliada ao governo Michel Temer como um todo. O líder do PTB, Jovair Arantes, o deputado Jovair Arantes, conversou comigo após essa declaração de Ronaldo Caiado e ele foi bem taxativo. Ele disse que a hora é justamente de unir as forças na base aliada ao presidente Temer para ajudá-lo na difícil tarefa de tirar o país desta grande crise em que se encontra. Eu gravei esta entrevista com ele por celular. Vamos acompanhar. Em 2 meses e alguns dias, com tantos problemas que o Brasil tem, não dá para nenhum santo, me desculpa a expressão, e longe de querer comparar, nenhuma pessoa iluminada chegar e resolver em 2 meses e alguns dias. Nós temos que continuar apostando que o Brasil só vai resolver através do diálogo, da discussão com a sociedade e votando matérias importantes que possam realmente ser efetivamente importantes do ponto de vista estrutural para o Brasil melhorar. E aí, dentro da base aliada ao governo Michel Temer também, houve outras manifestações, né? Foram feitas outras manifestações, uma delas do líder do governo, Romero Jucá, que fez uma observação que é o seguinte: Ronaldo Caiado, ele se coloca politicamente, né, no cenário político, como um pré-candidato à presidência da República. E aí a manifestação dele é feita justamente no momento em que, nesta semana, se falou em pesquisas de avaliação de governo com baixa popularidade da atual gestão. Então, a reação dentro da base aliada como um todo foi de que Ronaldo Caiado tenta desvincular um pouco a imagem de apoio ao governo neste momento por causa da popularidade diante dessas medidas difíceis, mas necessárias na atual gestão. Todo mundo sabe que apertar o cinto para ajustar as contas não é tarefa fácil. Então, isso foi um discurso geral na base aliada, até porque realmente ele é candidato. E na base aliada, outras manifestações, né, Mariana? As declarações do deputado Jovair Arantes não foram isoladas. O PPS também divulgou uma nota hoje para reafirmar o apoio a Michel Temer neste momento em que começa a se ventilar todas esses discursos a respeito de possibilidade de novas eleições ou de uma renúncia. O líder do PPS, deputado Rubens Bueno, líder do PPS na Câmara, divulgou então essa nota em que ele disse que o momento de crise não pode motivar chantagens e ameaças com o objetivo de conquistar mais espaço de poder, Rosiane. Então a gente vê aí vários partidos da base aliada começando a se posicionar para firmar posição em relação a essas... E aí a gente lembra também que no caso da votação, apesar desta declaração de Ronaldo Caiado, na hora da votação desta PEC do teto de gastos, ele votou a favor, sim, da aprovação da PEC do teto de gastos. Hoje, durante esta votação, não houve protesto aqui na esplanada dos ministérios, como ocorreu na do primeiro turno, não. Até porque os manifestantes organizaram um ato para acontecer agora à tarde. E a votação ocorreu, a discussão começou pela manhã e a votação ocorreu no início da tarde. Então,
Na hora mesmo que a PEC estava sendo aprovada, a esplanada dos ministérios aqui na frente, o gramado do Congresso Nacional estava sem ninguém, vazio tranquilamente. Agora há pouco, no entanto, começou a ocorrer um tumulto, houve confronto novamente envolvendo manifestantes e a polícia aqui do Distrito Federal. Houve protesto logo no iniciozinho da esplanada, mas a gente lembra também que mais cedo, logo no início da manhã, as vias principais aqui foram interditadas para o trânsito de veículos e houve uma revista rigorosa de todas as pessoas que passavam aqui pela esplanada dos ministérios. E nesta revista rigorosa, os policiais conseguiram apreender material que poderia ser usado para confronto, sim, e que estava de posse dos manifestantes. 2 deles chegaram a ser encaminhados para a delegacia. A gente fez fotos dessas apreensões. Tinha foto, por exemplo, de máscara, tinha foto de garrafa com álcool, tinha imagem ali de garrafa com álcool e tinha também, a gente tinha entre o material apreendido sacolas de bolinhas de gude. E aí o que os policiais observaram para a gente no momento foi o tanto que era perigoso ter aquelas bolinhas de gude na esplanada, porque imagina aquilo arremessado diretamente no rosto de alguma pessoa, pudesse pegar no olho, mas que o principal uso desse tipo de material, de bolinha de gude, em manifestação, seria com o objetivo de derrubar os cavalos, já que a cavalaria termina sendo acionada também e usada durante essas manifestações. Foi tudo apreendido e aí houve durante o dia uma tranquilidade, agora há pouco um pouco de confronto. Mesmo assim, Rosiane, apesar das apreensões, manifestantes atiraram garrafas e objetos na polícia, houve confronto, a polícia respondeu com gás de pimenta, gás lacrimogênio, 2 policiais feridos e um manifestante também ferido até o momento, são os números que nós temos. A gente insiste, enfim, isso não é manifestação. É possível se fazer manifestação com atos pacíficos, democráticos. Gestos de violência não são gestos democráticos, definitivamente. Gesto de violência não é gesto democrático. Rapidamente, a gente ainda tem muita notícia para dar hoje no jornal, mas eu vou somente agora, neste primeiro bloco, até os estúdios da Rádio Nacional para conferir notícias com Maíra Heinen. Boa noite, Maíra. Boa noite, Rosiane. A Polícia Federal deflagrou na manhã de hoje a Operação É Festa. Segundo a PF, existem indícios de desvio de recursos nas obras do Museu do Trabalho e do Trabalhador, projeto da Prefeitura de São Bernardo do Campo, que começou em 2012, tinha previsão de ser inaugurado em meados de 2013, mas ainda não foi entregue. Obra superfaturada e subcontratação de empresas sem licitação são algumas das suspeitas que justificaram a operação. A operação visa impedir ainda que mais 19 milhões aprovados em projeto de incentivo cultural pelo Ministério da Cultura, com recursos da Lei Rouanet, sejam concedidos ao museu. Os mandados judiciais foram cumpridos em 9 cidades brasileiras simultaneamente: São Paulo, São Bernardo do Campo, Brasília, Santana do Parnaíba, Santos, São Vicente, Rio de Janeiro, Barueri e Brasília. Apelidado como Museu do Lula, a obra foi concebida para ser um memorial das lutas trabalhistas no Brasil. Rosiane? Obrigada e aguarda a gente aí um pouquinho, não sai não. Daqui a pouquinho eu volto com outras informações que circularam nos corredores do poder e muitas notícias sobre a Lava Jato. Eu volto já. Olá, estamos de volta. Eu sou Rosiane Kennedy e você confere com a gente as notícias que circularam hoje nos corredores do poder. No primeiro bloco, você acompanhou todos os detalhes sobre a aprovação em segundo turno, portanto, a conclusão da votação da PEC do teto de gastos, que vai estabelecer um limite de gastos para o governo a partir do próximo ano. E a gente lembra que detalhes sobre a votação e também sobre o que muda em relação ao orçamento a partir do próximo ano, você pode conferir no site da Agência Brasil, agenciabrasil.ebc.com.br. E é diretamente para a redação da Agência Brasil que eu vou agora conferir com a editora Carolina Pimentel os destaques de hoje. Boa noite.
Aí falando sobre Lava Jato, o presidente do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, Jonas Lopes, foi levado pela Polícia Federal para depor na Operação Descontrole, que investiga crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Essa operação é coordenada pela Força Tarefa da Lava Jato no Rio de Janeiro, com a participação aí do Ministério Público Federal. Foram alvos de mandados de condução coercitiva também o filho do presidente do Tribunal de Contas, Jonas Lopes Neto, e o operador Jorge Luiz Mendes Pereira da Silva. Segundo a Procuradoria-Geral da República, o presidente do tribunal e o filho dele foram citados na delação premiada de executivos da construtora Carioca Engenharia. Eles são acusados de terem solicitado vantagem indevida para aprovação de obras. O escritório do advogado Jonas Neto, filho aí do presidente do Tribunal de Contas do Rio, informou que a PF recolheu um computador pessoal e poucos documentos. Diz também que o escritório não teme a apuração e que o advogado Jonas Neto desconhece as acusações contra ele. O Tribunal de Contas do Rio ainda não se manifestou sobre a condução coercitiva do presidente do tribunal. Ainda sobre a Lava Jato, o ex-presidente da construtora, Odebrecht, Marcelo Odebrecht, que está preso aí na carceragem da Polícia Federal em Curitiba, depois hoje na PF. É a segunda vez que ele depõe após assinar aí o acordo de delação premiada. Ontem, Marcelo Odebrecht falou ao Ministério Público Federal. Ele já foi condenado por corrupção ativa, lavagem de dinheiro e associação criminosa na Lava Jato. E o presidente da Associação dos Juízes Federais do Brasil, Roberto Veloso, divulgou uma nota com críticas à defesa do ex-presidente Lula. No texto, o presidente da AJUF diz que os advogados do ex-presidente estão agindo de forma deliberada para tirar o juiz Sérgio Moro do comando da Lava Jato. Ontem, Sérgio Moro e os advogados do ex-presidente tiveram aí um desentendimento durante uma audiência, da ação penal contra Lula. Esse desentendimento começou após uma pergunta feita por um procurador da República a uma funcionária da OAS que acompanhou as visitas ao triplex no Guarujá, imóvel que seria de Lula e é investigado na Operação Lava Jato. O advogado do ex-presidente Lula, Juarez Cirino, insistiu que o procurador não poderia ter feito a pergunta e o juiz Sérgio Moro então disse que o advogado estava sendo inconveniente. As audiências têm sido marcadas aí por atritos entre o juiz Sérgio Moro e a defesa do ex-presidente. A reportagem procurou a defesa do ex-presidente sobre essas críticas da AJUF, mas até o momento não tivemos um retorno. É com você, Rosiane. Obrigada, Carolina Pimentel, mas aqui, como a gente sempre diz, tudo acontece ao vivo. E enquanto Carolina falava no ar, recebi uma mensagem aqui da defesa do Lula, assessoria da defesa do ex-presidente Lula, e aí eles se manifestam sim. Acabou de chegar aqui no meu WhatsApp, eu vou ler o que é que diz essa nota, vou ler em primeira mão, se tiver um erro aqui, vocês me perdoem se eu for corrigindo ao tempo, porque não deu tempo nem de ler a nota ainda. Mas diz o seguinte, essa nota da defesa de Lula. A AJUF comete desvio de finalidade ao opinar sobre fatos processuais relativos a uma ação judicial em que não é parte e ainda ao acusar os advogados do ex-presidente Lula de não terem argumentos para desconstituir as provas juntadas nos autos pelo Ministério Público. Aí ele vem falando aqui que o principal objetivo da AJUF, de acordo com os seus estatutos, não é opinar sobre fatos processuais ou fazer defesa de interesses corporativos, mas sim zelar pelo aperfeiçoamento democrático. No entanto, é a terceira vez que a AJUF se manifesta sobre caso concreto envolvendo o ex-presidente Lula de forma contrária a esse objetivo estatutário. Ainda na nota, eles dizem que a defesa de Lula não produziu os fatos que sustentam a exceção de suspeição contra Sérgio Moro e que a defesa exerce um direito não aceitando que um juiz parcial promova o julgamento da causa. E aí a nota ainda continua aqui, é bem grande de fato e faz toda uma explicação sobre a situação de hoje, mas encerra dizendo que a AJUF, ao afirmar que os advogados de Lula não dispõem de argumentos para desconstituir as provas juntadas nos autos pelo Ministério Público, apenas reforça a suspeição do juiz Sérgio Moro. Daqui a pouquinho você vai conferir detalhes de tudo isso no site da Agência Brasil, agenciabrasil.ebc.com.br.
Eu volto a conversar agora com Mariana Jungmann aqui no Congresso Nacional para saber notícias sobre mais um dia de tensão, falando nesse universo todo de denúncia, de lava-jato, de investigação. A polêmica continua envolvendo o presidente do Senado. Qual foi o capítulo de hoje, Mariana? Continuamos nesse clima de fogo cruzado aí, né, Rosiane? O presidente do Senado hoje voltou a criticar o Ministério Público, que ontem apresentou denúncia contra ele, a primeira denúncia no âmbito da Operação Lava Jato. O presidente do Senado voltou a criticar o Ministério Público, disse que o MP tem agido de forma política e por vingança contra o Senado. Vamos ouvir mais do que disse Renan Calheiros hoje aqui no Senado. Você tem delações e delações. Você tem o nome citado porque alguém interpretou que alguém falaria em seu nome. Isso é um absurdo. O Ministério Público, infelizmente, passou a fazer política. Só política. Quando você faz política, você perde a condição definitivamente de ser o fiscal da lei. A gente procurou a Procuradoria-Geral da República, que ainda não se manifestou sobre essas acusações de Renan Calheiros. Mas é como você falou, né, Mariana? É um fogo cruzado que vai se arrastar ainda, pelo visto, durante todo esse processo de investigação da Lava Jato. Mudando de assunto, agora a gente vai falar sobre aviação civil, voos, o que é que muda em regra. Vamos lá para os estúdios da Rádio Nacional conversar com Maíra Raine. Tem novidade? Tem novidade. Rosean, a Agência Nacional de Aviação Civil, aprovou hoje novas regras para o transporte aéreo de passageiros que vão valer a partir de 14 de março do ano que vem. Entre as mudanças, as companhias aéreas não terão mais que oferecer obrigatoriamente uma franquia de bagagens aos passageiros e que poderão cobrar pelo serviço relativo ao volume despachado. Atualmente, a franquia de bagagens é de 23 quilos nos voos domésticos e de 2 volumes de 32 quilos nos internacionais. Para os diretores da ANAC, as novas medidas dão clareza ao consumidor sobre os serviços cobrados e tranquilidade ao mercado do setor aéreo. O texto da resolução, aprovado por unanimidade, tem uma cláusula que permite revisão a cada 5 anos. Rosean? Obrigada. E a gente aproveita agora, eu vou aproveitar um minutinho rapidamente antes de ir à redação da Agência Brasil novamente, só para responder uma pergunta do nosso telespectador assíduo. Ele é também nosso seguidor em redes sociais, Carlos Alexandre. E ele ontem, no encerramento do jornal, ele nos mandou uma pergunta a respeito da situação da mulher do ex-governador do Rio, Adriana Anselmo. Ele queria saber se procedia a informação de que a OAB teria suspendido o registro dela, né, na Ordem dos Advogados. E aí eu recebi a nota da Ordem dos Advogados do Brasil, então, portanto, uma resposta para o nosso seguidor aí e telespectador assíduo. Sim, a nota diz o seguinte, que o Tribunal de Ética e Disciplina da OAB do Rio de Janeiro decidiu por unanimidade ontem suspender preventivamente a inscrição da OAB da advogada Adriana Anselmo em sessão desta segunda-feira. Com a decisão, ela perde provisoriamente o vínculo profissional por 90 dias e no início da semana passada o Tribunal de Ética havia aberto um processo para apurar denúncias contra a profissional. A gente lembra que a Adriana Anselmo e o ex-governador do Rio enfrentam denúncias de envolvimento no esquema de corrupção. E a gente vai agora diretamente à redação, novamente da Agência Brasil, conferir as últimas notícias. Carolina Pimentel. Rosiane, servidor público federal que tenha marido, esposa, filho ou dependente com deficiência terá direito a trabalhar em horário especial sem necessidade de compensação da jornada. Essa é uma nova lei que foi sancionada aí pelo presidente Michel Temer, que entrou em vigor e vai permitir ao servidor acompanhar parentes com deficiência em atividades relacionadas à saúde deles. Até então, apenas funcionários com deficiência tinham direito ao horário especial sem necessidade de compensação. E agora uma notícia aí do Congresso, o deputado Ricardo Izar apresentou um relatório hoje ao Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara, em que recomenda a suspensão do mandato do deputado Jean Willis, do PSOL do Rio de Janeiro, por 4 meses. Jean Willis responde a um processo no Conselho por causa daquele episódio em que cuspiu no deputado Jair Bolsonaro. Esse episódio foi em abril, durante a votação do impeachment de Dilma Rousseff. A defesa de Jean Willis disse
disse que esse ato dele foi uma reação em defesa da honra por ter sido agredido verbalmente por Jair Bolsonaro. Rosiane. A gente lembra que nesse episódio também, né, Carolina, o deputado Jair Bolsonaro chegou a ser questionado no Conselho de Ética, mas não foi punido, porque lá naquele dia da votação, se seria aceita a admissibilidade do processo de impeachment contra a ex-presidente Dilma Rousseff, aquela votação no plenário da Câmara, Bolsonaro chegou a fazer uma louvação, digamos assim, mas foi um elogio público ao general Brilhante Ustra, e aquilo foi considerado no momento como se fosse uma pregação de defesa da ditadura militar. Então chegou a haver questionamento, mas ele não chegou a ter nenhuma punição em relação a isso. Só rapidamente, o dia não acabou aqui pelo Congresso, não. Tá pensando que acabou pra gente? Ainda tem votação, um minutinho. Tem votação ainda, né, Mariana? Muitas. E aliás, Renan Calheiros anunciou uma agenda ensandecida e extensa até quinta-feira. Hoje devem ser priorizadas as pautas econômicas, tem reforma do imposto sobre serviços, securitização da dívida dos estados, que vai tratar daquela crise econômica. Amanhã, provavelmente, talvez ainda hoje, mas provavelmente amanhã, algumas outras pautas de mais cunho político, como aquele projeto do abuso de autoridade, que vai ser discutido se vota ou não vota ainda no plenário do Senado, Rosiane. E enquanto isso, aqui na Câmara dos Deputados, obstrução por causa de uma disputa por espaço em governo envolvendo parlamentares da própria base aliada. E aí, por enquanto, nada de votação por aqui, da mesma forma que ontem também não houve avanço naquela votação na Comissão de Constituição e Justiça. Não era votação, era apresentação do relatório sobre a PEC da Previdência. Amanhã a gente detalha sobre o que ocorreu em relação à PEC da Previdência. Eu fico por aqui, amanhã a gente volta com outras informações. Nos manda uma mensagem, @RosianeKennedy, Rosiane com 2 N's, Kennedy com 2 N's e com DY. Boa noite, Mariana, boa noite a todos. Boa noite, Rosiane, boa noite, até amanhã.